Senhor esteja convosco, a cada um de vocês, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu quero começar esse vídeo aqui de uma maneira diferente. Eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Se você encontrasse um ateu, como você provaria para ele que Deus ele existe? Então, nesse rápido vídeo eu quero compartilhar com vocês aqui com essa temática maravilhosa, provando para um ateu que Deus existe. Amigos e amigas, nós vivemos num estado laico, sim ou não? O estado laico é onde cada uma pessoa, né, tem o seu direito de acreditar, de depositar a sua fé, a sua crença, seja ela qual for. Até porque a nossa própria Constituição brasileira, é a nossa Constituição Federal do ano de 1988, ela nos garante, para mim e para você que está assistindo esse vídeo, o direito de liberdade religiosa, da liberdade de religião e crença, tá? Isso você pode ver lá na Constituição, no artigo 5º, lá no inciso de número 6. Mas nós estamos falando sobre o ateísmo, sim ou não? Mas o que é o ateísmo? O que pensa o ateu? Qual é a sua teoria de ateísta? Então, o ateísmo, meus queridos amados, é uma essência que ela tem aí como a sua chave, como o seu dogma, ela é a ausência de crença numa divindade, uma crença em Deus ou algum outros tipos de divindade. Então, é importante eu ressaltar aqui que o ateísmo, ele não é uma religião, tá? Mas sim é uma falta dela. Então, o ateísmo, meus amados, ele abrange uma variedade ali de perspectivas e de argumentos. Ele não possui ali um conjunto único de dogmas e também de doutrinas, tá? Tem alguns argumentos filosóficos, tá? Que eles têm ali como o problema do mal. Então, os ateístas, o que eles fazem? Ele questiona ali a existência de um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus benevolente, né? Por causa que o mundo tem tanto sofrimento, o mundo sofre tanto que eles não crê que esse Deus poderoso poderia estar de olhos fechados ou virado as costas para todo esse tipo de mal que acontece no mundo. Inclusive, meus amigos, eles se baseiam em alguns versículos que tem na Bíblia, tá? Eles fazem a sua própria hermenêutica ali de alguns versículos que eu quero acompanhar com você. Se um ateu falar para você, mas como esse Deus, tanto que você prega, que você fala que é amor, como nós podemos entender isso conforme os ateus, esses questionamentos que ele pode estar até usando, que nem tem um lá no livro de Josué, ali no capítulo 6, mais específico no versículo 21, olha um dos argumentos que o ateu traz para confrontar a minha fé e a sua fé. Olha o que está escrito. Josué capítulo 6, 21. Em tudo quanto havia na cidade, destruíram totalmente a fio da espada, desde homens até mulher, desde menino até o velho, até ao boi e o gado miúdo e o jumento. Então, esse versículo é um dos versículos que eles também utilizam para confrontar, para falar, puxa, se seu Deus é amor, se o Deus que você prega tanto, ele é um Deus de amor, como entender um Deus que fala para matar tudo? Quer mais um versículo que eles se baseiam? No livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso de número 3, tem a sua narrativa falando assim, vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver. Não lhes perdoe ou não poupe, porém matará desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até a jumenta. Eles vão usar de argumento, confrontando a sua fé, falando para você, mas como que esse Deus é poderoso e ele manda ter esse genocídio, matando crianças, velhos, animais? Como entender isso? Tá entendendo, meus irmãos? E olha que interessante, né? Para eles também tem a prova, né, de argumento deles como ateísta provar a existência de Deus, tá? Eles tentam ali tirar
toda magnitude, onisciência, onipotente, né, onipotência do Deus vivos, argumentando nós que somos cristãos, que cremos ali num Deus todo-poderoso, tá? Então, irmãos, existem vários argumentos, né? Eu poderia trazer vários versículos desses argumentos que eles vêm contra mim e contra você, né? E aí eles também têm algum outro argumento, né, da inconsistência das revelações da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eles falam que a Bíblia tem várias contradições e inconsistências dentro dela. E aí eles usam alguns versículos também para falar dessas contradições bíblicas, tá? Conforme os ateístas falam. Eles falam que Deus bíblico é um Deus confuso. É um Deus confuso para eles. Por quê? Porque eles pegam um versículo, né, sem entender todo o contexto, sem fazer uma hermenêutica mais detalhada. Ele pega ali Gênesis capítulo 6, versículo de número 7. A Bíblia fala que Deus ele se arrepende de ter feito o homem. Sim ou não? Só que lá em Números, capítulo 23, verso 19, fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí eles argumentam, poxa, esse Deus é um Deus confuso. Uma hora ele se arrepende de ter feito o ser humano. Na outra contrapartida, ele fala que não é filho do homem para que minta e também ele não se arrepende. Então ele é um Deus confuso. Só que eles não entendem todo o contexto, eles não sabem tudo o que estava acontecendo, ou de repente até sabem, tá? Mas para sustentar ali a sua teoria, né, eles vêm ali com essas práticas argumentativas contra nós. Então eles tentam aí de todas as formas procurar algumas lacunas, algumas brechas, né, na Bíblia para tentar colocar eu e você em xeque. Então por isso a importância de se estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, pois eu já quero aqui de antemão já alertar você, porque de repente você pode ter um encontro aí pessoal com um ateu, né? Como eu já tive um encontro com um ateu. E qual será a sua reação? O que você vai falar para ele quanto os argumentos, até esse simples argumento que eu estou trazendo aqui para vocês? Será que vão passar vergonha? Será que o ateu vai sobressair nos seus argumentos? Ou você vai trazer somente pensamentos empíricos daquilo que você acha que é Deus? Eles também vão querer provar na Bíblia que você está errado. Tá entendendo, meus amados? Por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui para vocês, tá? Inclusive, meus amigos, existe aí um homem, um estudioso, um dos maiores ateus aqui do século XX, vamos dizer, do século aí XXI, chamado Richard Dawkins, tá? Quem foi Richard Dawkins? Ele foi um biólogo ali, totalmente às crenças evolucionistas, né? Que foi um dos maiores proeminentes ateus ali, contemporâneo, e é conhecido pelos seus argumentos totalmente incisivos contra a existência de Deus e a religião. Então, ele tem ali os seus principais argumentos, que pode ser resumido aí da seguinte forma. Inclusive, meus amados, eu tenho aqui em mãos, tá? Que eu quero mostrar para vocês, um livro que eu comprei dele, a qual tem o título dele aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui, ó, do Richard Dawkins. Inclusive, o título do livro dele é Deus, um delírio, tá? Então aqui, ó, eu tenho esse livro desse ateu, tá? E ele tem alguns argumentos que ele traz ali refutando Deus e utilizando a Bíblia, tá? Ele fala aqui no seu livro, trazendo um espólio, a ilusão de Deus, tá? Sobre Deus, um delírio. Então ele argumenta que a crença de Deus é totalmente ilusória, tá? Ilusória, comparando-se lá a um vírus mental que se espalha através ali da cultura. E o que ele faz também? Ele critica a fé religiosa de uma forma de pensamento irracional e prejudicial que impede o progresso tanto da ciência como da razão. Então a teoria, né, de Richard Dawkins, ele se apoia muito no darwiniano, né, de Charles Darwin, que é a teoria da revolução como a sua alternativa principal. Então, Dawkins, ele defende a teoria da evolução. Por quê? Porque oferece uma explicação mais completa para ele, tá? E mais satisfatória para uma complexidade do que se diz no tocante à vida. Eliminando o quê? Eliminando as necessidades de um criador divino, tá? Então, Dawkins,
Ele argumenta que a seleção natural ele é um processo gradual e cumulativo. Capaz de quê? Capaz de gerar a incrível diversidade e adaptação de que nós observamos hoje da natureza. Então, para Dawkins, esse ateu, ele se apoia muito no darwiniano, né? Sobre Charles Darwin. E ele fala também sobre o problema do mal. Dawkins, ele levanta aí o problema do sofrimento e do mal do mundo como um argumento contra a existência de Deus onipotente, onipresente e onisciente. Você viu esses versículos que eu trouxe aqui acima? Ele vai querer te confrontar, e nesse livro que está aqui, ó, ele vai querer de todas as formas ir contra a sua crença em Deus. E se você não conhecer a Deus, se você não entender da Bíblia, automaticamente você acaba desacreditando de muitas coisas daquilo que Deus criou e daquilo que Deus fez. Tá entendendo, meus irmãos? Então, o problema de Dawkins, tá? É ele questionar, né, como esse Deus seria um Deus bom, né? Sendo que existe tanta dor, tanto sofrimento, né? Especialmente entre inocentes. Como que esse Deus é bom se ele deixa causar tudo isso com inocentes, tá? Ele critica também sobre essa processo de organização de igrejas, tá? Que promovem aí para intolerância religiosa, fanatismo, violência. Por quê? Porque ele usa algumas violências que aconteceu no passado, lá na Idade das Trevas, né, no processo de desenvolvimento da igreja, nas cruzadas, e aí ele fala aí, ó, foram mortos milhões de pessoas em nome de Deus, em nome da fé. E aí ele utiliza, né, as perseguições católica, apostólica, romana, aonde infelizmente, isso é a história que eu estou falando, tá? Matou milhões de pessoas em nome de Deus, e aí é um prato cheio para que ele venha nesse processo argumentativo falar que nós aí, englobando que nós todos somos intolerantes devido a muitas intolerâncias religiosas que existiu ali no passado. Tá entendendo, meus irmãos? E ele fala que a religião é uma opressão muito grande na vida das pessoas e que esse Deus, ele é um Deus opressor, tá? Então, ele traz esses argumentos aqui para querer nos confrontar diante dessa teoria a qual ele traz para querer questionar as nossas crenças religiosas e a nossa fé, tá? E aí, agora, meus amados, esse plano de fundo que eu dei um resumo muito grande aqui dos ateus que vão te confrontar, eu quero trazer aqui alguns argumentos que não tem como os ateus escapar. Eles não têm como eles explicar. É impossível eles tentar explicar, mesmo indo para o campo da ciência. Não tem condições, né? Não dá. E aqui eu quero compartilhar aqui com vocês para que vocês possam entender. Irmãos, essa teoria que eu tirei aqui, eu tirei de um doutor, né, chamado Adalto Lourenço, que é um dos maiores cientistas aqui do Brasil, tá? E tanto fora do Brasil, um dos grandes apologetas aí, um dos mais conceituados aí, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Infelizmente, né, no ano agora que passou de 2024, né, tivemos a perca aí da morte desse grande cientista, né, homem de Deus, um grande apologeta aí, que morreu, nos deixou ali no dia 18 ali do 4 do ano de 2024 devido a um infarto, tá? Mas é muito bom essa teoria e é impossível, né, dos ateístas, nossos irmãos ateus, escapar. Primeira coisa, amados, que ele colocou e eu quero compartilhar com vocês. A lei da natureza de Deus, ela é imutável. As leis da natureza de Deus, elas não mudam. Sim ou não? Então, as leis da natureza, eu e você, nós não conseguimos pegá-la. Não tem como a gente pegar as leis da natureza. Por exemplo, nem eu e nem você e nem um ateu consegue segurar as leis da gravidade. Conseguimos segurar as leis da gravidade? É algo que foge da nossa capacitação humana. É algo totalmente transcendental. É algo que tem uma origem, que tem que ter um criador, que tem que ter ali, pode ser um design inteligente para algumas outras pessoas também, se não quer colocar o nome de Deus. Mas é algo transcendental. Então, quando nós olhamos para a lei da natureza, né, e todas as suas ali características,
nós vemos a assinatura e nós vemos o poder de Deus. O poder de Deus. E como é fácil nós provarmos a existência de Deus, amados? É muito fácil nós provarmos a existência de Deus. É só você olhar primeiro para a natureza. Se você aí tem uma Bíblia na sua casa, leia Salmo 19. Ali já está provando a Deus. Nós já conseguimos provar só em Salmo 19 ali. Mas o que eu quero te mostrar aqui, tá, nesse vídeo, é algo que você nunca escutou na sua vida. É algo que você literalmente nunca viu na sua vida. Ó, a Bíblia fala sobre Deus, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. Sim ou não? Fala sobre Deus, o Pai, fala sobre o Espírito Santo, tá? O Espírito de Jesus, e fala sobre Jesus. Três, tá? Então, quando nós falamos sobre leis, nós vamos para o tempo. O tempo ele é formado como? Passado, presente e futuro. Sim ou não? Três aspectos. O espaço, amados. O espaço, ele é formado na largura, altura e profundidade. Quando nós pegamos a base da matéria, que são os átomos, né? É formado com prótons, nêutrons e elétrons. Quais são a base dos prótons e dos nêutrons? 3 quaker de cada um deles. Olha para vocês terem noção. 3, 3, 3. Então, quando nós pegamos o estado básico da matéria, meus queridos, sólido, líquido e gasoso. Quando nós entramos na parte da música, melodia, harmonia e ritmo. Então, você pode fazer uma pergunta muito rápida e bem simples para um ateu. Uma pergunta rápida e simples aqui para um ateu. Se você perguntar para um ateu assim, meu irmão ateu, roubar, nós podemos roubar? Nós podemos matar uma outra pessoa? Nós podemos desrespeitar o nosso pai e a nossa mãe? Com certeza ele vai falar que não. Nós não podemos roubar, nós não podemos matar, nós temos que respeitar o nosso pai, a nossa mãe. Sim ou não? Ele vai falar que sim. Mas aí você faz uma pergunta, tá? Mas da onde você sabe que roubar, matar, desrespeitar pai e mãe é proibido? Só pode ser da Bíblia. Veio da Bíblia. Por mais que ele não crê em Deus, ou não acredita, mas ele crê no que está sendo falado da palavra de Deus. Se ele não mata, não rouba, respeita pai e mãe, tem a sua esposa, não adultera contra a sua esposa, tá entendendo? Da onde que ele tirou isso daí? Da Bíblia. Só pode ser das escrituras sagradas. Tá entendendo, meus amados? Então, meus irmãos, aqui é um rápido vídeo onde, se você se deparar com um ateu, ele vai vir te confrontar. E aí, será que você está preparado? Será que você vai passar vergonha? Porque um dos maiores estudiosos da Bíblia, os ateus são, tá? São considerados ali em primeiro lugar, conforme foi feito algumas pesquisas aí. Tá entendendo, irmãos? Por quê? Porque eles procuram brechas na Bíblia para refutar aquilo que você crê. E aí, o que você tem se preparado? Como que você está manuseando a palavra de Deus? Você está se debruçando para conhecer mais? Você está se preparando ali se você encontrar um ateu ou um agnóstico para vir confrontar a tua fé? Ó, aqui está esse livro aqui, ó, Deus, um delírio. Por que eu comprei esse livro? Justamente para saber o pensamento na íntegra de um ateu. E eu confesso para você que quando você começa a ler esse livro aqui, ele te dá vários sentimentos. Alguns sentimentos de raiva, outros sentimentos assim que você fala, puxa, esse cara não sabe o que ele está dizendo. E outro sentimento de felicidade, que você fala, puxa, eu confio e acredito mesmo nesse Deus a qual eu sirvo. Tá entendendo? Então o conselho que eu dou aqui para você que está aí assistindo esse vídeo, se busque conhecimento, senão você vai acabar passando vergonha por aí. Tá entendendo? E já aproveitando, meus amados, não se esqueça de se inscrever aqui no meu vídeo, PR Carlinhos Oliveira, deixa aquele like maroto, abençoado, compartilhe esse vídeo. Quero mandar um abraço e um beijo para todos os nossos amigos, colegas aí que são ateus, que não acreditam em Deus, tá? Mas não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí. Tá bom, meus irmãos? Fácil de argumentar
quando você sabe quais são as armas dos argumentos que você vai lançar. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.